seja muito bem-vindo à terra de Carlos Gomes. E na terra de Carlos Gomes tem um compositor que é o Marco Padilha. Ele está aqui do meu lado. Muito obrigado por nos receber hoje aqui na sua casa. Obrigado a vocês com esse programa maravilhoso, homenageando Carlos Gomes, que é o nosso mestre da música erudita, não só em Campinas, mas no Brasil e no mundo também. E o senhor, como um compositor e músico aqui de Campinas, tem feito um trabalho dedicado à música de uma maneira geral, né? Então eu gostaria de começar esse programa perguntando o que a música representa para o senhor. Olha, a música para mim representa algo do sagrado, realmente assim. É uma arte maravilhosa, de todas as artes que existem, as artes plásticas, o teatro, enfim. Mas a música é uma arte que mais mexe com as pessoas, porque ela trata-se do som, e o som vibra dentro das pessoas. Então a música entra, por isso que eu falo que é algo do sagrado. E aqui em Campinas é a terra de Carlos Gomes, como a gente gosta sempre de lembrar. E tem muitos músicos trabalhando para manter viva a alma de Carlos Gomes. O senhor é um exemplo desses. E quais outras pessoas o senhor pode lembrar aí de cara, sabendo que o senhor trabalhou junto com eles? Olha, durante 24 anos eu tive um programa de rádio, em rádio FM, o programa chamava Intermezzo. Depois eu fiz também o programa Opera in Concert e o programa Momento Musical. O Opera in Concert eu levei óperas de Carlos Gomes completa, todo o ciclo das óperas dele. No Intermezzo eu tocava mais a parte orquestral da música de Carlos Gomes. E no Momento Musical era um programa de músicas mais conhecidas na música erudita. Então tocava o Guarani, a abertura do Guarani. Então sempre que pude procurei promover Carlos Gomes. E em Campinas tem a Nisa Tanque, que foi um grande soprano, que é a soprano que grava o hino de Campinas, que toca na Câmara. É a voz da Nisa de Castro Tanque. Ela foi uma grande cantora de óperas de Carlos Gomes. Tem a ABAL, que é a Associação Brasileira dos Artistas Líricos, que faz um trabalho incansável com a obra de Carlos Gomes. E tantos outros que promovem Carlos Gomes, escritores como a Lenita, que é uma grande pesquisadora da música de Carlos Gomes. E, enfim, ser um compositor na terra de Carlos Gomes é uma responsabilidade muito grande. E o senhor vai fazer uma composição no final desse programa, especialmente para o nosso programa. Eu gosto de improvisar, e aí eu vou fazer uma improvisação para o programa, para esse momento agora. Não é improvisação que foi ensaiada em casa, não. Ela vai acontecer agora aqui. E o senhor tem uma relação também com a música de Orlando Fagnani, que também era campineiro. Gostaria que o senhor falasse a respeito. Orlando Fagnani foi o meu primeiro professor. Eu sempre falo assim, que eu comecei um pouco tarde em música. Eu comecei com 15 anos de idade. Normalmente, com 4, 5, 6 anos, já está começando a tocar piano, né? Mozart compunha com 5 anos de idade, já fazia minueto e tudo mais. Eu comecei com 15. E com 15 anos comecei com Orlando Fagnani, ele que começou a me ensinar toda a teoria musical e começou a ensinar a fazer escala, fazer os primeiros passos no teclado. E aí tinha um problema. Quando eu chegava para ele para ter aula, ele falava: toca o que você estudou. Eu falava: eu compus uma coisa, eu falava para ele. E eu queria passar para o senhor o que eu compus. E eu não sabia escrever ainda, eu estava começando a aprender, então eu decorava. Então ele falava: toca aí, o que você fez? Aí eu tocava. Aí ele começou a perceber, ele falou: olha, acho que está na hora de você começar a estudar composição. Ele falou: porque você gosta de fazer música, então você precisa aprender a escrever o que você faz. E aí ele começou a me ensinar a escrever música. Então ele foi o meu primeiro professor. Depois ele faleceu, aí eu passei por outros professores, mas muito rapidamente, porque já era o ano de eu me formar em piano. E aí depois eu fui estudar piano com Isabel Mourão, que foi uma das grandes pianistas do Brasil, internacional. Faleceu agora há pouco tempo. E Isabel Mourão, aí eu fui me aperfeiçoar em piano, e principalmente no que eu queria, interpretação e estilo.
Isso ela trabalhou muito comigo. E para mim, como compositor, foi muito importante saber como o intérprete pensa a música, né? E fui estudar composição com Almeida Prado, que é um dos maiores compositores do Brasil. E aí, com Almeida Prado, eu evoluí na técnica da composição. E até me formar, eu sou da primeira turma do Instituto de Artes da Unicamp, no Departamento de Música da Unicamp. Estudei com Almeida Prado lá, me formei lá. Depois estudei mais um pouco particular com ele, até a hora que ele falou, agora chega. Ele falou, agora você tem que pegar seu caminho, independente do professor ou não. Agora você tem que andar com as suas pernas, né? E o senhor andou muito bem com as suas próprias pernas e construiu uma carreira aí já longeva, mais de 40 anos. Acho que sim. Eu comecei a música. minha carreira com Fanhani no Conservatório Carlos Gomes, que é uma grande escola de música em Campinas, da Leia Zigiati Monteiro. Passei por uma trajetória, né, com Isabel Mourão, com Almeida Prado, pela Unicamp, o Departamento de Música da Unicamp, e agora procuro, né, andar com minhas próprias pernas, fazer uma carreira. A carreira de um compositor é uma carreira muito lenta. Música erudita não é algo assim que no Brasil tenha uma grande ênfase, apesar de ter nomes como Carlos Gomes, como Villa-Lobos, como Almeida Prado e tantos outros nomes. Mas a música no Brasil, ela tem uma certa dificuldade em decolar. Já com a música popular, não, é muito mais efusiva, muito mais conhecida. Mas eu procuro fazer a minha carreira a passos lentos, mas tem dado certo. Vamos ouvir um pouquinho da música para a gente homenagear. A gente já falou do Orlando Fanhani. Vamos homenageá-lo aqui. Eu gostaria de tocar uma peça do Fanhani, porque o Fanhani foi um compositor muito de um estilo de modinha brasileira, assim, muito gostoso, e um compositor que hoje está muito esquecido. Assim, eu estava até falando com a Leia Zigiati há pouco tempo, do Conservatório Carlos Gomes, que a gente precisava dar uma palestra, tocar a música do Fanhani. Ele tem nome de rua na cidade, tudo, mas assim, é uma coisa que Campinas, nesse ponto, é muito ingrata. Campinas esqueceu durante muitos anos Carlos Gomes. Hoje Campinas fala que é a terra de Carlos Gomes, mas Carlos Gomes ficou muito esquecido aqui, era mais conhecido fora, na Itália, em Belém do Pará, do que em Campinas. Então Campinas tem, eu costumo falar isso muito, Campinas para mim é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que ela tem muita gente fazendo muita coisa aqui, e não só na música, em outros setores, física, em medicina, enfim, mas Campinas não fala de Campinas. Quer dizer, ela tem um grande valor, mas não fala de si mesmo, e por muitas vezes está gente de fora para ser homenageado aqui. Não, que não deva. Eu acho que todos que merecem pelo seu valor ser homenageados, mas Campinas esquece de quem está aqui dentro. Então eu gostaria de tocar uma peça que fique bem para os nossos ouvintes. Assim, o meu piano não está 100%, que eu estou esperando o técnico para estar preparando melhor o piano. E eu não sou um pianista de carreira, eu sou um compositor, mas também toco piano. Então eu vou tocar um mini prelúdio do Fanhani, que ele gostava muito, um prelúdio miniatura, e que mostra bem como o Fanhani era modinheiro. Eu gosto de fazer isso, o estilo da modinha, pela melodia, e que lembra até um pouco de música popular também nessa peça dele. Vamos lá.
estava dizendo antes da nossa gravação aqui, a gente fica hipnotizado com o movimento e o né? som saindo ao mesmo tempo. Essa é a beleza da música, na sua opinião? A beleza da música é você ver o intérprete ali e o intérprete produzindo som, né? E o piano é um instrumento que ele vem lá do começo do século XIX e é um instrumento que hipnotiza até hoje. Ele hipnotiza as plateias. 100 anos de música do século XIX, 100 anos de música do século XX, já estamos no século XXI, e o piano ainda é um instrumento que hipnotiza muito. Agora também os instrumentos de corda que são fantásticos, né? Piano você vê as teclas, estão todas aqui. Cordas não, né? Você vai vendo ali no violoncelo, medindo as distâncias. Então esse é o mistério do intérprete, né? É o mistério da música. Você vê os dedos mexendo e o som, né, se propagando, né? O senhor citou também o Almeida Prado, e o senhor foi aluno dele. Sim. E existe uma citação em que ele disse que o senhor foi um dos melhores alunos dele, se não o melhor. O que isso significa? Almeida Prado deu uma entrevista para o UOL e o UOL perguntou quem dos alunos dele que mais se distinguiu, né? E aí ele me cita como sendo o principal aluno de todos os alunos que ele teve, e uma carta que ele escreveu para o professor Alexandre Ribeiro, que é uma pessoa muito importante aqui em Campinas, como crítico musical, historiador da arte, com livros premiados na Itália e tudo, de história da música, né? E essa carta eu não sabia. O Alexandre depois me deu uma cópia dessa carta, há algum tempo atrás, e na carta ele cita para o Alexandre que eu fui o único que realmente entendeu a memória e a arte de Nada Boulanger e de Olivier Messiaen, que foram os professores de Almeida Prado em Paris. Quando Almeida Prado estudou em Paris, ele ficou mais de 5 anos em Paris estudando. Nadia Boulanger foi uma das maiores professoras de harmonia de todos os tempos. Deu aula para Leonard Bernstein, era amiga de Igor Stravinsky, de todo o pessoal da época. O pai de Nadia Boulanger conheceu Franz Liszt, quer dizer, tem toda uma história, né? E Olivier Messiaen, que foi um dos maiores compositores do século XX na França. Então, ele disse que eu fui alguém que compreendeu o que eles queriam dizer e que fui o aluno mais importante dele, né? Isso é um orgulho muito grande, e isso está registrado em livro agora do Irineu Franco Perpétuo, uma história concisa da música brasileira, onde ele cita que eu fui um dos principais discípulos do Almeida Prado, né? Isso é muito gratificante para a gente saber que a gente está dando conta do recado, vamos dizer assim, né? Tá conseguindo manter uma carreira e levando uma história à frente, né? Vamos ouvir mais uma? Olha, eu posso tocar agora uma música minha. Pode ser. Quando eu fui lançado como compositor, fez 40 anos que eu fui lançado como compositor justamente pelo Almeida Prado, numa apresentação no Centro de Ciências, Letras e Artes, aqui de Campinas, com uma apresentação só de músicas minhas. Teve a Lara Zigiati Monteiro, que é filha da Léa Zigiati, e hoje ela é primeiro violoncelo da Orquestra Sinfônica de Campinas. Na época, ela era uma menininha que tocava piano e ela tocou a Suíte Floral, que é uma peça que eu fiz infantil, que é o meu Opus 1, foi o meu primeiro trabalho editado pela editora Irmãos Vitale. Hoje a editora nem existe mais. Essa Suíte Floral foi tocada pela Lara. 2 amigos meus, o Alex, que já faleceu, e a Valéria Bittar, que está em Curitiba, eles tocaram peças para flauta doce, que é aquela flauta de madeira, e alguma passagem com percussão, e eu toquei as 10 miniaturas para piano. Então eu quero tocar uma miniatura. Agora essa miniatura, ela eu dou um título assim de incisivo macabro. Ela é muito movimentada, muito agitada com o som. Vamos ver.
realmente. E uma miniatura bem vibrante, bem marcante, né? Bem incisivo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais aqui do Marco Padilha no Terra de Carlos Gomes. Não saia daí. O Terra de Carlos Gomes de hoje está conversando com o Marco Padilha, que é um músico e compositor aqui de Campinas. E no primeiro bloco, Padilha, a gente estava falando a respeito do seu trabalho, e esse trabalho que é tão importante para a música brasileira virou também uma tese de doutorado. O que representa isso para você? Eu escrevi um concerto para viola e orquestra. A viola clássica, aquela viola que toca que nem o violino, que aparece no naipe das cordas na Orquestra Sinfônica de Campinas. Ela é como o violino, só que ela é um pouco maior. E a viola foi um instrumento que sempre me fascinou. Eu acho que ela tem um som maravilhoso, ela tem um som médio daqui, e vai até o agudo aqui, mas é um som como se fosse um contralto cantando. E eu escrevi um concerto para viola e orquestra, que foi tocado aqui em Campinas, em primeira audição mundial, na época do prefeito Toninho, ainda com a Orquestra Sinfônica, que ele queria que esse concerto fosse tocado. E esse concerto começou a ser muito comentado, como talvez um dos principais concertos escritos, né, talvez nos últimos 100 anos. Quando eu vi isso me impactou muito, porque isso foi um compositor, né, conseguir fazer algo desse porte, né? E o violista Gessé Máximo Pereira, um violista do Rio de Janeiro, que fez mestrado em Karlsruhe, na Alemanha, em viola, ele pesquisou vários concertos de viola que ele queria fazer um doutorado sobre um concerto de viola. E ele escolheu o meu concerto para fazer um doutorado e fazer a minha biografia e digitar essa obra, que ela está no manuscrito, como eu escrevo com lápis, borracha, régua e papel. Eu não faço programas de computador, não. Então, e eles está estudando a fundo esse concerto e vai tocar, pretende tocar no Rio de Janeiro, gravar todo esse concerto. Então, para um compositor, saber que ele tem uma obra que adquiriu uma certa importância, que é até uma tese de doutorado, isso é gratificante e, ao mesmo tempo, redobra a nossa responsabilidade como compositor. Né? E o senhor também teve um trabalho importantíssimo em 2012, Sim. que foi para a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Isso. Como é que foi isso? Foi uma encomenda da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e do violoncelista Antônio Menezes. O violoncelista Antônio Menezes, ele é um dos nomes mais importantes no violoncelo no mundo inteiro. Ele mora na Suíça, tem uma carreira meteórica, assim, fantástica. E aí eles encomendaram um concerto para violoncelo e orquestra, e isso, para um compositor, escrever para o ZESP, que é a melhor orquestra da América Latina, e para um dos maiores violoncelistas do mundo, quer dizer, é uma responsabilidade redobrada, né? E eu fiz, foi um desafio grande, mas eu escrevi esse concerto. Ele, em novembro de 2012, foi feita a primeira audição mundial na temporada oficial da Orquestra Sinfônica, na Sala São Paulo. Foi apresentar em 3 dias, numa quinta-feira, numa sexta, quinta e sexta à noite e sábado à tarde. E foi assim, tinha mais de 3.000 pessoas nos 3 dias assistindo. Teve um ensaio geral que está gravado no YouTube, tem um trecho no ensaio geral que foi feito para alunos da escola pública, estava lotada a Sala São Paulo, e os alunos aplaudiram, assim, gritando, a plateia nos outros dias aplaudiu em pé, gritando, então a resposta foi importante do público e o concerto foi muito elogiado como uma das grandes obras da atualidade para violoncelo e orquestra, pelo menos na música brasileira, né?
O que mostra a qualidade da sua composição, né? Como que é o processo de compor Então, isso para as pessoas é sempre um mistério, né? Para o compositor acaba também sendo um mistério, mas quer dizer, cada compositor tem os seus métodos, né? Para mim, eu digo que acaba sendo um mistério porque, assim, por exemplo, concerto para violoncelo e orquestra foi uma encomenda, então eu já tinha uma referência de algo para fazer. Aí eu penso, concerto para violoncelo e orquestra, eu tenho que fazer isso. Automaticamente, em algum momento, essa música vem na minha cabeça. É como se eu estivesse compondo, não conscientemente, mas tá lá, a informação está lá dentro, em algum momento ela aflora. E aí eu não tenho muito mais o que explicar, não sei isso. A música vem na cabeça, quando ela vem a gente vai para o papel. Eu gosto de trabalhar na minha mesa e eu gosto de trabalhar também com a minha referência no teclado, o meu piano. E aí a música vai surgindo, a gente vai escrevendo, e daí, lógico, vem a técnica do compositor em si, adquirida durante longos anos de estudo, onde você daí vai elaborando aquela sua arte até achar que ela está completa, está concluída, né? Nós já falamos de Carlos Gomes, que é uma das referências do senhor, até pela localização, mas os grandes compositores também fazem parte dessas referências suas. Sim. Como que eles influenciaram na sua vida? Eu falei no princípio da nossa conversa que Beethoven para ouvir de joelhos, né? Beethoven, para mim, desde a primeira vez que eu ouvi música erudita, de verdade, foi ouvindo a Quinta de Beethoven. Eu sempre falo isso, o Abril Cultural antigamente lançou uma coleção de LPs pequenos que vendia em banca de revista, e isso foi um fenômeno, porque comprar LP em banca de revista, uma coleção de música erudita ainda. E eu comprei a coleção inteira, e a primeira que eu vi foi o Tan 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 de Beethoven, a Quinta Sinfonia. E isso me fascinou de uma forma tão grande que Beethoven, para mim, é realmente para ouvir de joelhos, entende? E a referência de Beethoven, para mim, veio muito forte na questão formal, no como desenvolver internamente a sua obra, como compor, né? Como dar corpo à música para que ela permaneça em pé. Então, a influência nesse aspecto formal de Beethoven é muito grande, de Brahms também, e referências assim que todo estudante de música adquire, e principalmente para mim o piano, o piano desde os 15 anos que eu toco piano, então referências de Franz Liszt, de Chopin, que são os grandes nomes do piano no século XIX, no romantismo, toda aquela efervescência, né? E eu sou um compositor que eu trabalho muito essa questão da sensibilidade, não só racionalidade. A minha música não é razão pura. Eu costumo falar que eu sou um compositor muito existencialista. E o existencialismo filosófico mesmo, que mexe com várias coisas do ser humano. E a sensibilidade é uma coisa que me afeta muito. E essa sensibilidade que vem dos românticos, que vem de tudo. E eu junto essa sensibilidade com a razão do século XX e XXI. Né? Eu vou pedir para o senhor tocar mais um pouco dessas obras tão incríveis. Tocar alguns trechinhos. Que tal a do Beethoven, já que o senhor citou? Do Beethoven, aquela famosa, né? Isso é uma bagatela de Beethoven, que é como se fosse uma miniatura, e por Elise, que é para Elisa, e essa obra ficou mundialmente famosa. Não era uma das peças que parece que ele mais gostava e principal dele, mas acabou sendo uma melodia imortal de Beethoven, né? Que é tocado em publicidade, até no caminhão de gás, ficou famoso uma época que tocava Beethoven, né? Isso é fantástico porque eu acho interessante isso citar o Por Elise de Beethoven,
como uma obra acaba tomando proporções além do seu autor. Isso é importante. Que significa que o compositor conseguiu extrapolar, a obra está aí no mundo. Né? Beethoven jamais podia pensar que um caminhão de gás ia estar tocando uma musiquinha dele, e a música ficou imortalizada. Né? O senhor combinou com a gente aqui no início do programa, né, que ia fazer uma improvisação especialmente para o Terra de Carlos Gomes. Essa é a hora. Vamos fazer. Quero saber o que vai te inspirar. Isso é uma composição que vai sair agora. Eu gosto muito de sentar no piano quando eu vou estudar. Antes de estudar, para aquecer a mão, tudo, eu gosto de ficar improvisando. E aí é a música que sai na hora mesmo. Quer dizer, é a música que nunca vai ser escrita. Ela é do momento. Vamos ver o que vai sair, então. Concentrar um pouquinho. Muito obrigado por essa composição, Padilha. Só para a gente encerrar o nosso programa, gostaria de perguntar, a música tem o poder de transformar a vida de uma pessoa? Eu acho que sim. Eu batalho há muitos anos, desde os meus 15 anos, pela música erudita, porque eu acho que ela é uma forma de pensamento, é uma forma de raciocínio. E é uma forma de raciocínio que pode fazer as pessoas se transformarem, crescerem, por descobrir um raciocínio diferente. A música erudita exige que você dedique mais tempo a ela. E dedicando mais tempo, você estimula o seu cérebro, sua forma de raciocinar, você encontra outras formas de raciocínio. Isso faz o indivíduo crescer, eu acho que com certeza, e transforma assim. Villa-Lobos sabia disso, implantou a música erudita na educação primária e tudo mais, então eu acho que é de uma importância fundamental. Então, por mais música na nossa sociedade e com essa mensagem, eu vou agradecer mais uma vez, Marco Padilha, por nos receber aqui na sua casa. Muito obrigado por essa oportunidade de entrevistá-lo. Obrigado a vocês, e a oportunidade é minha de poder falar de tanta gente que a gente conversou e mostrar música para todo mundo. Muito legal. Esse foi o Terra de Carlos Gomes. Nós voltamos numa próxima oportunidade com mais da música clássica aqui da nossa região. Muito obrigado. Até o próximo programa. Tchau, tchau.